Jesus então entrou em Cafarnaum e ali estava doente, quase à morte. E o servo de um centurião, a quem o Senhor estimava muito. Então ele ouviu falar de Jesus e enviou até Jesus alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo que fossem curar o seu servo. E chegando eles até Jesus, eles suplicaram com insistência, dizendo: esse homem merece que lhe faça isso, porque ele ama a nossa nação e ele construiu uma sinagoga. Então Jesus foi com eles e já estava perto de chegar na casa, quando o centurião mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois eu não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao seu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando, eu apenas digo: vá, e eles vão, e eu digo ao outro: venha, e ele vem, e eu digo ao meu servo: faça isso, e então ele faz. E ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel eu encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Essa passagem diz respeito a um homem que estava com o seu servo doente em casa, e ele pede: por favor, vão até Jesus e peçam que Jesus cure o meu servo. Então os líderes religiosos vão até Jesus e dizem: Jesus, o servo do centurião, ele está doente, ele está quase morrendo, e a gente suplica, por favor, ministra a cura sobre ele, para que ele não morra. Então Jesus, a Bíblia diz que vai em direção àquela casa para ter um encontro com aquele servo. Preste atenção. Quando o centurião percebe que Jesus está se aproximando, enfim, então mais uma comitiva. E a comitiva diz: olha, Jesus, o centurião está dizendo que ele não se sente digno nem de te receber na casa dele, ele não se sente digno nem de ter um encontro contigo. Só que Jesus, ele crê que basta uma palavra sua e o seu servo será curado. Sabe, a minha fé tem a ver com como eu vejo, tem a ver com como eu creio, tem a ver com como eu peço. Aquele homem, ele cria que existia todo poder e autoridade na palavra de Deus, que basta uma palavra que saia da boca dele e o sobrenatural se manifesta. Sabe, eu creio que há poder na palavra de Deus para que, independente de qualquer circunstância, coisas sobrenaturais se manifestem. Aleluia. Teu reino em mim tem a ver com a tua palavra em mim. O teu reino em mim tem a ver com o poder do teu sangue em mim. O teu reino em mim tem a ver com o poder do teu nome em mim. O teu reino em mim tem a ver com os teus sonhos em mim. O teu reino em mim tem a ver com a tua vontade em mim. O teu reino em mim tem a ver com os teus caminhos em mim. Porque quando a gente fala hoje para a juventude, para você abrir mão dos teus sonhos e viver os sonhos de Deus, sabe o que normalmente a gente pensa? Eu vou fazer um sacrifício para Deus. Se eu perguntar assim: quantos aqui querem abrir mão dos seus sonhos para viver os sonhos de Deus? A maior parte vai achar que isso é um sacrifício. Senhor, está aqui a minha vontade, eu te entrego os meus sonhos, eu te entrego as minhas vontades, os meus projetos, e eu aceito, Pai, a tua vontade. Quantos aqui já pensaram assim? Só que abrir mão dos seus sonhos para viver os sonhos de Deus não é algo sacrificial. Presta atenção. É só a gente mudar um pouco a perspectiva. É só você entender o seguinte, meu irmão: os sonhos que eu tenho a meu respeito são sonhos de alguém limitado que entende só em parte do que Deus quer fazer. Os sonhos que eu tenho a meu respeito, eu tenho 28 anos, então são sonhos de alguém que viveu 28 anos e acha que sabe o que é melhor para mim. Os sonhos que eu tenho a meu respeito dizem respeito às minhas vontades, às minhas verdades, aos meus pensamentos, aquilo que eu acho que é bom. Agora, os sonhos de Deus para mim dizem respeito àquele que é o Criador de todas as coisas. Os sonhos de Deus para mim dizem respeito àquele que é antes de todas as coisas e àquele que vai permanecer depois de todas elas. Os sonhos de Deus para mim dizem respeito àquele que me amou e se relaciona comigo antes que eu tivesse vindo ao mundo. Os sonhos de Deus para mim dizem respeito àquele que se deu por mim, aquele que se doou por mim, aquele que morreu no meu lugar. Os sonhos de Deus para mim dizem respeito aos sonhos de Deus que tem um amor tão furioso que ele foi até o inferno me resgatar e trazer de volta. Então preste atenção, quando eu te pergunto: ei, você quer abrir mão dos seus sonhos para viver os sonhos de Deus? Entenda o seguinte, deixa eu reformular melhor essa pergunta. Você quer abrir mão dos seus sonhos limitados e pequenos para viver os sonhos de um Deus grande, poderoso e eterno? É claro que eu quero, é tudo que eu mais quero. O problema é que a gente
não percebe o quão grande é o sonho de Deus para nós, a ponto de a gente abrir mão das nossas vontades tão pequenas e sonhos tão limitados. A fé tem tudo a ver com como eu peço, porque quando eu peço aquilo que Ele deseja fazer mais do que aquilo que eu desejo fazer, o sobrenatural se manifesta e Ele vem. Se a gente for ver a oração do Pai Nosso, Jesus ensina para cada um de nós como orar. E a oração do Pai Nosso, ela tem algumas petições. Olha só que interessante. Pai Nosso,